Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje a gente tem aqui um material que, olha, parece muito interessante, vindo direto de um curso de teologia prática. Vamos falar sobre homilética. Isso aí. É basicamente a arte e também a ciência, né, por trás da pregação bíblica. Exato. E esse documento que a gente tem, ele é bem completo. Sim, ele detalha não só como preparar um sermão expositivo, aquele que foca no texto mesmo, mas também dá umas dicas, umas orientações sobre estudo bíblico em grupo, aulas de EBD, Escola Bíblica Dominical, né? A famosa EBD. essa mesmo. Então, a nossa ideia aqui hoje é como que a gente pode destrinchar os princípios e os passos-chave que esse material apresenta. É tentar entender o que essa fonte diz sobre o que é comunicar a Bíblia com fidelidade, né? Isso, e como aplicar isso de um jeito prático que realmente faça diferença. Tudo com base no que está aqui no documento, claro. Vamos lá, então. Para a gente começar a desembalar isso, o que exatamente o material define como homilética? É só a técnica de falar bem ou tem mais coisa aí? Não, vai bem além, viu? A fonte coloca a homilética como uma disciplina teológica mesmo, super importante, dentro da teologia prática. Ah, tá. E aí que tá. É vista como arte e ciência. Mas o ponto central, assim, a convicção mesmo, é que a palavra de Deus, a Bíblia, é o instrumento principal que Deus usa para transformar as pessoas, para santificar a igreja. Uhum. O texto até menciona lá 2 Timóteo sobre a escritura ser inspirada, útil para ensinar, repreender. Sim, conheço essa passagem. E tem um ponto que eu achei bem interessante. Ele enfatiza que o papel de quem prega não é só de um bom comunicador, sabe? Envolve oração, submissão. Submissão? Como assim? Submissão à mensagem. A pessoa que prega é como um veículo para a voz de Deus, para a mensagem divina. O material até cita 1 Coríntios, falando que aprovei a Deus salvar pela loucura da pregação. Ou seja, não basta só a técnica, né? Precisa de integridade, de depender de Deus. Entendi. Essa ideia de submissão à mensagem é forte, né? E o material parece focar bastante na tal da pregação expositiva. Por que ela é tão central nessa abordagem? O foco é total nela. O coração da pregação expositiva, como o texto descreve, é deixar o texto bíblico falar por si mesmo, sabe? Deixar o texto falar? Exato. O objetivo é tirar o significado de uma passagem específica, que eles chamam de perícope, e conectar isso com a vida de quem está ouvindo hoje. Certo. E o critério fundamental, que é repetido várias vezes, é garantir o seguinte: a ideia principal da passagem tem que ser a ideia principal do sermão. Ah, entendi. A mensagem do texto guia tudo. Exatamente. Isso faz um contraste direto com outros estilos, tipo a pregação temática, onde às vezes o pregador já tem uma ideia e só usa uns versículos para ilustrar, sabe? Uhum. Faz sentido. É um compromisso maior com o que o texto originalmente queria dizer, né? É antes de sair aplicando. Isso. Primeiro entender o que o autor quis dizer lá atrás, no contexto dele. E por que essa fidelidade toda ao texto é tão crucial? Quais são os propósitos maiores por trás disso, segundo a fonte? Bom, o material aponta para 3 propósitos principais que meio que se conectam e dão um rumo para esse tipo de pregação. Ok, quais são? Primeiro, um propósito que eles chamam de doxológico. O foco é na glória a Deus. Doxológico. O sermão deve, a partir do texto, revelar quem Deus é, o caráter dele, as obras dele. Para quê? Para levar a congregação, quem está ouvindo, a adorar a Deus de forma mais genuína, mais profunda. O Salmo 19 é citado que diz que os céus proclamam a glória de Deus. A pregação faria algo parecido com a palavra escrita. Interessante. Levar a adoração. Qual o segundo? O segundo é um propósito de edificação e santificação. A pregação é vista como um canal mesmo, um meio que o Espírito Santo usa para agir na vida das pessoas. Agir como? Convencer do pecado, fortalecer quem já crê, moldar o caráter à imagem de Cristo. A referência aqui é Hebreus 4, que fala da palavra como viva, eficaz, que penetra fundo. Certo, a palavra que transforma. E o terceiro? O terceiro é um senso de dever ministerial. Uma questão de fidelidade ao testemunho, sabe? Quem prega tem a responsabilidade de expor todo o conselho de Deus que está ali no texto. Todo o conselho, sem esconder nada. Exato.
sem ficar escolhendo só as partes mais fáceis ou mais populares. O exemplo é Paulo lá em Atos 20, dizendo que não deixou de anunciar todo o plano de Deus. É uma responsabilidade grande. Nossa, os propósitos são realmente elevados. Glória a Deus, transformação das pessoas e fidelidade total à mensagem. Mas, vamos para a prática. Como é que se chega lá? O material descreve um processo que começa com a tal da exegese. O que é isso na prática? Exato. A exegese é o ponto de partida. Não tem como fugir. A palavra significa, literalmente, guiar para fora. Guiar para fora. É, tirar o significado do texto em vez de colocar as nossas ideias no texto. E o processo que o material descreve é bem metódico, passo a passo mesmo. Ok, como começa? Tudo começa com a seleção da perícope e análise de contexto. Primeiro, tem que definir qual pedaço do texto vai ser estudado. A tal da perícope, linha de raciocínio completa. Como diz lá em 2 Timóteo, ser um obreiro aprovado que maneje bem a palavra. Entendi. Nada de versículo isolado. E o contexto? Aí entra a análise de contexto. Primeiro, contexto histórico-cultural. Quem escreveu? Para quem? Em que situação histórica, social, cultural? Isso é super importante para não cometer anacronismo. Anacronismo. Tipo, ler o texto com a cabeça de hoje, né? Exatamente. Ler com óculos do século XXI que distorcem totalmente o sentido original. 1 Coríntios 10 é citado como exemplo, mostrando como entender o contexto lá do passado traz lições para a gente hoje. Faz sentido. E tem mais contexto? Tem o contexto canônico e literário, onde essa passagem se encaixa no livro todo e no resto da Bíblia. E qual o gênero literário? É poesia? É carta? É narrativa? Cada um tem um jeito certo de ler, né? Uau, parece um trabalho de detetive mesmo, antes de sequer pensar no sermão. Contexto histórico, literário, dentro do livro, é muita coisa. Depois de mapear tudo isso, qual o próximo passo, segundo a fonte? Aí sim, depois de cercar o texto por todos os lados com o contexto, vem a fase que o material chama de observação e análise textual minuciosa. Agora é mergulhar nas palavras, nas frases do texto em si. Mergulhar no texto. Como? Isso inclui, por exemplo, análise gramatical e sintática, como as frases são construídas, qual o papel dos verbos, dos sujeitos, e prestar muita atenção nas palavrinhas pequenas, conjunções, preposições. Aquelas que ligam as ideias, tipo porque, então, mas. Exatamente. Elas mostram a lógica do autor. Causa, consequência, contraste. A fonte até sugere que a própria estrutura do sermão, os pontos principais, muitas vezes saem dessa análise da gramática do texto original. Que interessante. A gramática ajudando a estruturar a pregação. Pois é. E depois vem o estudo semântico, que é basicamente estudar o significado das palavras-chave. Ah, olhar no dicionário. Mais que isso, é investigar o uso daquela palavra no idioma original, hebraico, aramaico, grego, usando dicionários teológicos, léxicos. É buscar a nuance exata daquele termo naquele contexto específico. Entendi. É um estudo profundo das palavras mesmo. Muito. E todo esse esforço de análise, gramática, semântica, contexto, tudo isso leva a um ponto crucial, a identificação da proposição exegética, a famosa PE. PE, proposição exegética. O que é isso? Isso é apresentado como o coração da exegese. É o resultado de toda a investigação. É conseguir formular uma única frase, bem clara, bem concisa, que responda à pergunta: qual foi a ideia central que o autor bíblico quis comunicar aos seus leitores originais com essa passagem específica? Uma frase que resume a mensagem original. Exatamente. E essa PE tem que brotar da análise do texto. Não pode ser uma ideia que a gente trouxe de fora. É a tese central, inegociável do texto. Nossa, essa PE soa como o DNA da mensagem original, né? Mas aí vem o desafio que eu imagino. Como pegar essa frase super precisa, resultado dessa análise toda, e transformar em algo que conecte com as pessoas hoje num sermão? O material fala da estrutura homilética, né? Exatamente. Aí entra a homilética na prática. A estrutura do sermão, introdução,
corpo, conclusão, não é só para ficar bonito. Ela tem que servir para comunicar aquela pH de um jeito claro, lógico e que envolva quem está ouvindo. E a clareza é importante, né? Fundamental. O texto até chama a clareza de virtude teológica, citando 1 Coríntios 14, sobre a importância de palavras que se entendem. Faz sentido. Como funciona essa estrutura, então? A introdução. A introdução é descrita como a ponte para a mente. Ela tem 3 objetivos básicos. Primeiro, capturar a atenção. Tem que ter um gancho, algo que conecte com a realidade de quem ouve. Um jeito de prender o interesse logo de cara. Isso. Segundo, fazer a transição. Ligar essa atenção inicial ao texto bíblico que vai ser tratado. Contextualizar o tema. E terceiro, apresentar a proposição homilética, a PH. PH. É diferente da PE? É a PE traduzida para o ouvinte de hoje. É a mesma ideia central, mas formulada de um jeito mais direto, talvez mais cativante, que já estabelece o foco do sermão. É tipo a promessa do que vai ser explicado. Entendi. A PH é a tese do sermão baseada na PE. E o corpo? O corpo do sermão é onde a PH vai ser desenvolvida, explicada, provada. Os pontos principais do sermão devem sair da estrutura lógica do próprio texto, aquela que a gente identificou na análise gramatical, lembra? Lembro sim. E para cada ponto principal, o material recomenda um roteirinho. Explicar o que aquele ponto significa, provar mostrando onde o texto diz aquilo e ilustrar, para tornar a ideia mais concreta, mais fácil de pegar. Explicar, provar, ilustrar. Isso, e sempre buscando falar a verdade em amor, como diz lá em Efésios. A base de tudo tem que ser a escritura. A prova tem que vir do texto. Certo. E a conclusão? É só um resumo? Não, de jeito nenhum. A conclusão não é um apêndice, é o clímax. É o momento do chamado à resposta. Chamado à resposta? Sim, geralmente inclui uma síntese rápida para recapitular a mensagem central e os pontos principais, mas logo em seguida vem um apelo. Apelo. Tipo? Um chamado claro, prático, direcionado, que desafia a fé, a vontade, as emoções de quem ouviu a responder àquela verdade. Pode ser um chamado ao arrependimento, à fé, à obediência. O texto cita Romanos 10 sobre confessar com a boca e crer no coração. É para levar a uma decisão, a uma ação. A estrutura parece muito bem pensada para guiar o ouvinte a uma resposta concreta. Mas e a aplicação? Como ter certeza de que não vai ficar só na teoria, sabe? Só na análise de um texto antigo. O material menciona a arte da aplicação transformadora. Como isso funciona? Esse ponto é chave mesmo. É onde o rigor todo da exegese encontra a vida real das pessoas. Quem prega funciona como essa ponte, né? Entre a palavra eterna, que é sempre relevante, e a realidade do ouvinte aqui e agora, com suas lutas e desafios. Uma ponte entre o texto e a vida. Exato. E para essa aplicação ser eficaz, o material diz que ela precisa ter algumas características. Primeiro, ser específica e contextualizada. Específica. Sim. Não adianta falar de forma genérica. Precisamos amar mais. Tem que tocar em áreas concretas da vida. Pecado específico, dúvida, sofrimento, decisões do dia a dia. A referência é Tiago 1. Tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Praticantes. Segundo, ser abrangente. Tem que pensar que na audiência tem gente em tudo quanto estágio espiritual. Desde alguém que está buscando, curioso, até o crente mais maduro. A aplicação precisa falar com todos eles de alguma forma. Certo, considerar a diversidade do público. E terceiro, e isso é crucial, a aplicação tem que ser cristocêntrica. Cristocêntrica. O que isso significa na prática? Significa que a aplicação não pode cair no moralismo. Sabe, aquele faça isso, não faça aquilo baseado só na força de vontade da pessoa. Ah, sim. Evitar o legalismo, né? Exatamente. Toda exortação para mudar, para obedecer, tem que estar conectada com a suficiência de Cristo. É Ele quem perdoa, é Ele quem capacita através do Espírito Santo. A aplicação tem que apontar para Ele, não para o nosso próprio esforço. Filipenses 4.13. Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo-chave aqui. A graça de Deus é o motor da transformação,
não a nossa força. Entendi perfeitamente. A aplicação tem que ser prática, relevante para todos e, acima de tudo, apontar para a dependência de Cristo. Isso faz toda a diferença. Agora, o interessante é que o material não para no púlpito, né? Não mesmo. Ele pega esses princípios e leva para outros contextos, como os estudos bíblicos em grupo. Fala sobre o método indutivo, como ele se relaciona com tudo isso que a gente viu. Então, o estudo bíblico indutivo, o EI, é apresentado como uma forma de aplicar essa mesma abordagem de respeito ao texto, só que de um jeito mais participativo, em grupo. Participativo. Como? A ideia é tirar as pessoas daquela posição de só ouvir passivamente e transformar todo mundo em investigador ativo da Bíblia. Meio como os bereanos lá de Atos 17, lembra? Que examinavam as escrituras para ver se o que Paulo falava era verdade. Lembro, sim. Investigadores ativos, gostei disso. E o método gira em torno de um ciclo de 3 fases. É bem conhecido pela sigla OIA. OIA? Isso. O de observação, I de interpretação e A de aplicação. Observação, interpretação, aplicação. Como funciona cada fase? Na observação, o foco é total nos detalhes do texto. A pergunta-chave é: o que o texto diz? O grupo vai anotando fatos, quem são os personagens, onde acontece, palavras que se repetem, ênfases. É como coletar os dados brutos do texto. Certo. Só observar, sem interpretar ainda. Exato. Depois de observar bem, aí sim vem a interpretação e... Agora a pergunta muda para o que o texto significa. Aqui, o grupo tenta entender a intenção original do autor para os leitores dele, conectando todas aquelas observações feitas antes. É tentar juntar as peças. Entender o sentido original. Isso. E por fim, vem a aplicação A. É a fase prática. A pergunta aqui é: como essa verdade descoberta deve mudar a minha vida? O objetivo é traduzir o significado em ações, em atitudes concretas para o dia a dia. Romanos 15 é citado aqui, dizendo que tudo foi escrito para o nosso ensino, para a nossa esperança. Observar, interpretar, aplicar. Parece um ciclo bem lógico. E a chave para um bom estudo indutivo, segundo a fonte, é o líder fazer boas perguntas abertas para cada fase. Perguntas que estimulem a descoberta, não que deem a resposta pronta. Que tipo de perguntas? Por exemplo, para observação, que ações Deus realiza nesse trecho? Quem está falando para quem? Para interpretação, qual era o problema principal que o autor queria resolver aqui? Qual a conexão dessa passagem com a anterior? Para aplicação, que passo prático eu posso dar essa semana com base nisso? Como essa verdade desafia alguma área da minha vida? Entendi. Perguntas que fazem pensar, né? E o papel do líder nesse método parece bem diferente do papel do pregador lá no púlpito, não? Muito diferente. No estudo indutivo, o líder não é o sábio que detém todo o conhecimento e entrega para o grupo. Ele é mais um facilitador da descoberta. Facilitador. Sim, as tarefas dele, como descritas no material, são: primeiro, criar um ambiente seguro onde todo mundo se sinta à vontade para promover o diálogo, para participar sem medo de errar. Isso é importante. Muito. Segundo, garantir a fidelidade ao texto. Se a conversa começar a viajar muito, com interpretações sem base no que está escrito, o líder, com jeitinho, com mansidão, traz o foco de volta. Onde a gente vê isso no texto? A referência é 2 Timóteo, para manter o padrão da sã doutrina. Certo, manter o grupo ancorado no texto. Terceiro, incentivar a participação de todos. Dar um jeitinho para quem fala demais dar espaço e encorajar quem é mais quieto a contribuir. E por último, fomentar oração e comunhão, porque o estudo não é só um exercício intelectual, né? Tem que levar a crescimento espiritual, a relacionamento. Tiago 5, sobre orar uns pelos outros, é mencionado aqui. Faz todo sentido, o líder como um guia mesmo, ajudando o grupo a descobrir junto. E para a gente fechar, o material também dá uma pincelada na Escola Bíblica Dominical, na EBD. Os princípios para preparar uma aula de EBD são parecidos com os da pregação? A base é muito parecida sim. O rigor no estudo do texto é o mesmo, 2 Timóteo 2,15 aparece de novo. Mas a EBD adiciona uma camada forte de pedagogia, de didática. Pedagogia? Pensar em como ensinar de forma eficaz para diferentes públicos. Os pontos-chave que o material destaca para preparar uma aula de EBD são: primeiro, planejamento e estudo cuidadoso. Não dá para improvisar, né? Exige tempo, seriedade.
Segundo, oração contínua. Pedir a ajuda do Espírito Santo para entender e para comunicar a palavra. O Salmo 119 é a inspiração. Abre os meus olhos. Uhum. Dependência de Deus. É aquele princípio de 1 Coríntios 9, de se fazer tudo para com todos. Falar a língua do aluno, né? Exato. Quarto, boa gestão do tempo da aula e o uso de recursos didáticos, mapas, vídeos, slides, mas sempre como apoio, não como o centro. O centro é a Escritura. Isaías 40 lembra que a palavra de Deus permanece para sempre. Os recursos passam. O foco é a palavra. Sempre. E por último, ter uma conclusão prática e objetiva, que conecte o que foi aprendido na aula com a vida do aluno durante a semana. De novo, Tiago 1. Ser praticante da palavra, não só ouvinte. Ligar o conhecimento com a piedade e com a vida diária. Então, olhando para todo esse material que a gente explorou hoje, fica bem claro que a homilética, do jeito que é apresentada aqui, é um chamado para uma comunicação muito cuidadosa, muito fiel mesmo, das Escrituras. Exato. A gente passou pelo processo detalhado da exegese, a importância fundamental do contexto, a estrutura bem pensada do sermão expositivo e essa necessidade de uma aplicação que busque transformação de verdade, mas pela graça. E vimos como esses mesmos valores, a investigação séria do texto, a fidelidade à intenção do autor, a busca por uma aplicação prática, se aplicam também no estudo em grupo, com um método indutivo capacitando cada pessoa a investigar por si mesma. E no ensino mais sistemático da EBD também. Isso. O fio condutor que parece amarrar tudo isso é a diligência no preparo, né? A submissão ao texto bíblico e sempre aquele alvo final, edificar as pessoas, transformar vidas. Não pelo nosso esforço, mas pelo poder da palavra e do Espírito Santo agindo. Com certeza. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão interessante, eu acho, baseada justamente nessa ênfase toda do material. Qual seria? Se a abordagem correta exige tanto rigor com o contexto original, com a intenção do autor, com a análise cuidadosa do texto, como será que isso confronta algumas formas talvez mais comuns hoje em dia das pessoas buscarem respostas rápidas na Bíblia? Ou de lerem versículos completamente isolados, sem entender o quadro geral? Boa pergunta. Fica aí algo para a gente pensar, né? Como equilibrar a necessidade de respostas para o dia a dia com essa responsabilidade de tratar o texto com o devido cuidado que ele merece? É uma atenção importante mesmo. Algo para continuar refletindo.